Olá, eu sou o professor Eduardo José Nogueira, professor das faculdades Alfa, nos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia da Computação. Bom, conforme eu prometi para os meus alunos do sexto período, eu estou enviando aqui um vídeo com o projeto de um sensor para detecção de líquido. Então nós vamos esquematizar esse circuito no Proteus ISIS, vamos simular, depois vamos depurar e finalmente fazer o layout da placa de circuito impresso. Esse circuito é alimentado por 12 volts. Para um sensor industrial, ele deveria ser alimentado por 24 volts. Mas como esse aqui é um circuito didático, nós vamos alimentá-lo com 12 volts porque nós temos uma grande quantidade de relés de 12 volts em nosso laboratório. E de 24 volts nós não temos tantos assim. Como é que funciona isso aqui em linhas gerais? Nós temos aqui dois terminais que serão ligados aos eletrodos. Quando o nível do líquido atingir a altura dos eletrodos, vai ser conduzida uma corrente elétrica de um para o outro. Essa corrente elétrica, apesar de muito pequena, será suficiente para saturar esse transistor. Ela será a corrente de base do transistor Q1. Com isso, vai aparecer aqui no coletor de Q1 uma tensão próxima de mais 12 volts. Essa tensão, pelo fato do R3 estar ligado no coletor de Q1, vai fornecer uma corrente de base para Q2 suficiente para saturá-lo. Saturando, energiza o relé. Na ausência de líquido, deixa de existir a corrente que flui por R1 e satura o Q1, deixa de existir a corrente de base de Q2 e o transistor vai para o corte, desenergizando o relé. Bom, vamos começar a esquematizar o nosso circuito pela colocação dos transistores. Vamos colocar primeiramente o BC558, que é o nosso Q1. Nós temos ele aqui na biblioteca Bipolar e na Zetex. Vamos pegar o da biblioteca Bipolar. Ele é um transistor PNP. No esquema, o emissor está para o lado de cima e o coletor para o lado de baixo. Então nós vamos fazer a inversão dele verticalmente usando o Y-mirror. Então está aqui na posição. Vamos colocar o BC548. Eu já havia selecionado ele antes aqui, mas para selecioná-lo eu digito BC548 e me aparece aqui esses três BC548 dessas três bibliotecas. Vamos pegar também da biblioteca Bipolar. Então, coloco aqui o meu BC548, que é o Q2. Bom, aqui na base do Q1 vai um resistor de 1 kΩ. Vamos pegar um MinRes 1K. Tá aí o MinRes 1K é um resistor miniatura de 1 kΩ. Isso aí é compatível com as dimensões dos nossos resistores de filme carbônico que a gente encontra no nosso comércio aí na potência de 1/4 de watt. Que, apesar de não ser a menor potência, normalmente é a menor potência que a gente consegue comprar na maioria das lojas de componentes eletrônicos. Então está aí o R1. Vamos pegar o R2. Vamos colocar agora os outros dois resistores que estão faltando.
o MinRes de 5K6, ele vai no coletor de Q1, ele vem na horizontal, eu clico nele com o botão direito, aparece essa janela para mim, eu giro ele 90 graus aqui, vou pegar agora o resistor de 3K9, vai ser o nosso R3, faço as ligações, olha, para você que está iniciando agora no Proteus, ainda não está muito familiarizado, para você colocar um fio de ligação entre dois terminais de dois componentes diferentes, você leva o cursor até o primeiro terminal que você deseja ligar. Aparece esse retângulozinho vermelho aí. Você clica sobre ele, arrasta o cursor até o próximo terminal que você vai ligar, clica novamente, clique com o botão esquerdo do mouse. Está vendo aqui essa junção que significa uma ligação. Às vezes você pode achar muito pequeno esse tamanho aí. Então, se essa junção ficou pequena para você, você vem aqui em Template, vem aqui em Set Junction Dot Style e edita isso aqui para 40 milésimos de polegada. Então, ficou maior. Vamos colocar agora o terra aqui. Temos um outro terra aqui no emissor de Q2. Vamos colocar o nosso relé. Nosso relé vai ser um relé do tipo AY1RC2. AY1RC2. Eu tenho ele em duas bibliotecas aqui também. Qualquer uma das duas que eu pegar é a mesma coisa. Então ele é um relé de 12 volts com um contato reversível. Então coloquei aqui o relé. Observe que no esquema que foi mostrado aparece um diodo em paralelo com a bobina desse relé. Esse diodo é chamado diodo roda livre. E o objetivo dele é dissipar a energia que foi armazenada na bobina do relé na forma de campo magnético. Quando o relé passa da saturação quando o transistor passa da saturação para o corte, ou seja, passa do estado on para o estado off. Esse relé, nós vamos colocar o 1N4007. 1N4007 é o nome desse diodo. Então, vamos colocá-lo aqui. Ele vai estar polarizado reversamente. Então, na maior parte do tempo, ele não vai conduzir. Ele só vai conduzir na transição do transistor Q2 de on para off. Vamos colocar a fonte de alimentação, o positivo dessa fonte, pegando aqui no Power. Isso aqui tem que ser 12 volts, então eu vou editar para mais 12 volts. Esse tipo de fonte, se eu não colocar o sinal positivo, se eu colocar só 12 volts, ele não entende. Vai dar erro na hora da simulação. Então vamos... Está aqui. Bom, estão faltando os dois terminais que vão aos eletrodos. Terminais eu pego aqui
nesse botão Terminals Mode. Vou pegar o tipo Default. Bom, esses dois terminais, nós vamos dar nomes a eles. Eu clico, seleciono, clico com o botão direito, venho em Edit Propriedades e escrevo aqui ELET 1, de eletrodo 1, porque é nesse terminal que vai ser ligado o eletrodo 1. Esse aqui eu faço a mesma coisa, dando o nome ELET 2, onde vai ser ligado o eletrodo 2. Nós precisamos de mais 3 terminais para o relé. Um terminal para o contato, para o comum do relé, um para o NF normalmente fechado e outro para o NA normalmente aberto. Então vamos pegar novamente, vão ser 3, vou colocá-los invertido em relação aos dois primeiros. Então coloco aqui o NA, NF e comum. Então agora vou dar nomes a eles. NA, ok. NF, de normalmente fechado, e C de comum. Vou chamar de com de comum, para não confundir com C de coletor. Do ponto de vista de esquema elétrico, está pronto. Só que, para a gente fazer a simulação disso aí, faltam algumas coisinhas, alguns detalhes, que eu preciso simular para ver se a minha ideia funciona. Isso é muito importante nos projetos auxiliados por computador. No caso, nós estamos usando a ferramenta Proteus. Então, nós precisamos simular isso aí. Esquematizado já está. E depois de simulado, ainda tem a depuração a ser feita. Bom, para simular, nós precisamos simular a resistência do líquido que vai entre esses dois eletrodos. Tá? E como é que nós vamos simular isso? Nós vamos utilizar um resistor e uma chave. Esse resistor vai simular a resistência do líquido e a chave vai indicar contato ou não contato do líquido com os eletrodos. Então, chave fechada vai ser líquido em contato com os eletrodos. Chave aberta, líquido não fazendo contato com os eletrodos. Tá? Só que essa parte só vai servir para simulação, ela não vai para a placa de circuito impresso. Então vamos fazer isto. Bom, então vamos colocar aqui numa área da tela, fazendo uma cópia desses dois eletrodos. Para fazer uma cópia, eu venho aqui na ferramenta Seleção,
e envolvo o que eu quero selecionar por um retângulo. Venho aqui e copio esse bloco, block copy. Então eu tenho uma cópia de elet 1 e elet 2. O sistema vai entender que são o mesmo ponto. Esse elet 1 e esse elet 1 aqui são o mesmo ponto. Da mesma forma que esse terra e esse terra são o mesmo ponto. Então eu vou colocar aqui um resistor. Bom, eu vou supor uma resistência do líquido em torno de 10 kΩ. Então eu vou colocar aqui um resistor genérico, res, pegar da biblioteca user, coloco esse resistor aqui. Mas esse não vai ser mais um resistor além dos outros que eu já tenho. Eu vou inclusive mudar o nome dele aqui, vou editar esse nome e colocar R underline água. R underline água. Não vou pôr acento no água porque não aceita aqui. Tá? R underline água para representar a resistência da água no valor de 10 kΩ. Vou pegar um interruptor simples, um SW, este aqui, ó, é um interruptor simples. Vou fazer essa ligação, esta ligação e esta. Bom, como eu disse, isso aqui não vai para a placa de circuito impresso. Então eu tenho que editar mais uma vez aqui. Eu venho aqui no Edit Propriedades, marco aqui, ó, Exclude from PCB Layout. Quando eu gerar a netlist, com todas as ligações do que vai para o outro software, que é o Ares, onde nós vamos fazer o layout da placa de circuito impresso, esse componente aqui não vai, esse dispositivo não vai. Ele está fora do PCB Layout. A mesma coisa faço com essa chave aqui. Então, excluo do PCB Layout. Não posso esquecer de fazer isso. Certo? Então, eu posso até salvar essas partes com nome diferente. Por exemplo, eu poderia salvar aquilo que eu desenhei antes de colocar isso aqui que eu coloquei por último, que seria só o esquemático do meu projeto. Agora, esse pedaço aqui só serve para simulação, tá? Então, eu posso colocar uma observação aqui na forma de texto. Na forma de texto, só para simulação. Só para simulação. Dependendo da versão do seu Proteus, ele não vai aceitar acento, nem C cedilha, né? Aí você teria que escrever sem acentuação, tá? Então, se ficou meio longe aqui, eu posso clicar nele com o botão direito, venho aqui em Drag Object. Drag é arrastar, né? Então, arrastei, coloquei essa legenda aqui mais próximo desse pedaço. Se eu quiser, eu posso, inclusive, colocar isso aí dentro de um contorno. Por exemplo, eu faço um contorno aqui, usando segmentos de reta. Então, está aqui. Eu posso editar as propriedades dessa reta e vou colocar o estilo de linha tracejado
Posso fazer uma cópia disso aqui, ó, para simplificar o meu trabalho, para não ter que fazer tudo de novo. E outro segmento de reta. Edito também. Esse estilo tracejado. Faço uma cópia. Trago para cá. Pronto. Então, esse trecho aqui do meu desenho é só para simulação. Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar todo o desenho na tela agora. Agora nós podemos simular. Para simular, venho aqui no botão Play, clico, venho aqui na chave para simular o contato do líquido com os eletrodos. Observe que quando eu fechei a chave aqui, o relé mudou de posição, lá o contato do relé mudou. Quando eu abrir, ele muda para o outro lado. Ó. Então, aí, ó. Ausência de líquido, contato na posição NF. Presença de líquido, contato na posição NA. Ok? Paro a simulação. Bom, é uma boa prática sempre a gente ir salvando, né? Faz qualquer coisa, salva, porque pode dar algum problema e você perder o que você tinha feito, né? Vai que a sua máquina trava, dá um pico de energia e você não está trabalhando no notebook, ou a bateria do notebook não segura carga, coisas desse tipo, né? E aí você perder tudo que você fez. Para evitar que isso aconteça, vai sempre salvando. Ok? Bom, do ponto de vista de simulação, nós já terminamos também. Tá? Agora, falta fazer o que a gente chama de depuração, que é acertar alguns detalhes para que a gente possa fazer um layout de uma placa de circuito impresso a partir desse esquema aí. Ok? Bom, então, o que estaria faltando aqui? Ora, esses eletrodos terão que ser ligados na placa de circuito impresso, à placa de circuito impresso, através de fios ou de conectores. Tá? Esses 3 terminais do relé aqui também, através de fio ou conector. E a alimentação dessa placa, ela tem que vir de uma fonte de 12 volts para essa placa. Ela vai ter que ter um polo positivo, que vem aqui no mais 12, e um polo negativo, que vem no terra. Certo? Então, nós vamos precisar de 3 conectores ou 7 fios. Tá? Vamos fazer isso com conectores, que fica mais elegante. Tá? Nós vamos utilizar um tipo de conector chamado borne para placa de circuito impresso, também conhecido como borne PCI. Bom, temos aqui as imagens do borne para placa de circuito impresso com 2 terminais, conhecido como borne PCI 2, e o de 3 terminais, conhecido como borne PCI 3. Isso para que vocês tenham uma visão do que vocês vão fazer. Você pode encontrá-los nas cores azul, que é a mais comum, verde, cinza, mas a mais comum é azul. Então, esse nome, borne PCI, porque é um borne para a placa de circuito impresso. Esse aqui tem 2 terminais, que são soldados na placa de circuito impresso, e 2 terminais por onde entram os fios que vão ser presos, vão ser fixados. E eles são fixados por esse parafuso aqui que fica na parte superior. Bem, voltando aqui ao nosso esquemático no ISIS,
vamos colocar esses bornes PCIs no nosso esquema. Então vamos lá. Vamos digitar aqui a palavra borne. Está aqui o borne PCI 2 dessa biblioteca EduDVC. Essa é uma biblioteca minha, que eu criei, não faz parte das bibliotecas que vêm com o Proteus, mas eu já passei ela para vocês. Caso alguém precise dessas bibliotecas, me manda um e-mail que eu terei prazer em enviar para vocês. Tá? Então, vamos colocar. O primeiro deles, nós vamos colocar aqui, vai ser para a alimentação do circuito. Então, ele veio aqui com o nome de J1. Então, o pino 1 do J1, nós vamos ligá-lo ao positivo da alimentação na placa, o mais 12. O 2, nós vamos ligá-lo ao terra, ground. Então, está aqui. Conector J1. Vamos agora pegar um conector J2, conector J2, que vai ser também um borne PCI 2, que nós vamos ligá-lo. Terminal 1 dele, vamos ligar ao ELET 1 e o terminal 2 a gente liga no terra. Aproveitando esse mesmo símbolo de terra que tem aqui, só faço isso. Está aqui. Então, esse é o da alimentação, esse é o que vai para os eletrodos. Eu preciso fazer algo aqui. Ó. Tem que observar aqui o seguinte. Esses bornes, eles vão para a placa de circuito impresso, mas eles não fazem parte da simulação. Então eu tenho que excluí-los da simulação, porque se eu for simular meu circuito novamente, vai dar erro com a presença desses bornes. Eu fazendo isso aqui, ó, eu excluí da simulação. Ok? Agora eu preciso de um borne de 3 terminais, que é o borne PCI 3. Borne PCI 3. Então aqui está. Então eu posso fazer o seguinte, ó. O comum eu vou colocar no pino 2, que ele fica no meio. O NF no pino 3. E o NA no pino 1. Depois que eu levar isso para o Ares, pode ser que, para facilitar o meu layout, eu tenha que mudar essa ordem dos pinos. Quando chegar lá, vamos verificar se isso ajuda ou se atrapalha. Então, aqui terminamos do ponto de vista de esquema, de simulação e depuração. Vamos simular de novo para ver se... Olha, deu um erro aqui, ó, que não foi especificado o J3. Por quê? Porque eu esqueci de fazer aquilo que eu acabei de falar para vocês. Ó. Tenho que vir aqui e excluir da simulação. Tá? Senão dá erro na simulação. Agora vamos simular. Olha aí.
Presença de líquido, ausência de líquido. Ok? Então, vamos salvar. Então, está pronto. Terminada essa parte, nós podemos clicar aqui nesse botão e, ao clicar nesse botão, gera uma netlist e ela é exportada para o Ares, que é o outro programa que faz parte do pacote Proteus.